E também todos sabem que Jericó foi a primeira conquista de Josué quando ele entrou na terra prometida. E ali o Senhor Jesus estava de passagem. Ele entra na cidade e óbvio que havia um alvoroço onde Jesus passava, porque todos reconheciam Jesus de Nazaré. Quando o Senhor Jesus vai sair da cidade, na saída à porta da cidade, havia um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, possivelmente de origem grega, e Bartimeu significa filho de Timeu. Aquele homem, nós temos nos evangelhos a descrição, e aqui Marcos, ele nos deixa entender que aquele homem não havia nascido cego. E porque no diálogo com Jesus, ele fala que eu possa ver de novo. Então possivelmente ele tenha passado por algum acidente, alguma coisa, alguma doença, e ele tenha ficado com aquela deficiência. E vocês imaginem a situação daquele homem pessoalmente. Homem humilhado, homem excluído, homem sem esperanças, e um homem que dependia da bondade alheia e vivia como um mendigo. E havia uma característica à época que eles viam, identificavam quando a pessoa era um mendigo e notadamente cego. Ele tinha uma capa que era uma capa escura. E aquela capa o acompanhava e as pessoas identificavam que ali estava realmente um homem dependente, um homem que tinha deficiência. E quando Jesus vai saindo, nós temos o evento que havia acontecido com Zaqueu. Jesus havia ido dormir na casa de Zaqueu, então a cidade estava em alvoroço, a salvação entrou ali. E Zaqueu também promoveu o nome do Senhor Jesus, porque era uma pessoa famosa. E é tremendo, porque aquele homem, eu até estava meditando sobre isso, ele não enxergava fisicamente, mas ele enxergava espiritualmente. E o verdadeiro cego é aquele que não enxerga espiritualmente, porque está em trevas. Bartimeu, ele sentiu a presença do Senhor Jesus. E ele então percebe que aquela era a grande oportunidade da sua vida. A maior oportunidade da sua vida estava passando por Jericó. E Paulo fala em Colossenses 5,4, há duas traduções, ele fala: aproveite, seja sábio com os de fora e aproveitai as oportunidades. Essa versão fala: aproveite bem o tempo. Mas a essência deste versículo é: você precisa aproveitar as oportunidades. E eu quero te falar para você meditar rapidamente. Quantas oportunidades você já perdeu na tua vida? Quantas oportunidades que eu já perdi na minha vida? Quantas situações que eu poderia ter agido diferente e que a maturidade de hoje me mostra que foram oportunidades perdidas. E a minha avó tinha um ditado que ela falava assim: se o cavalo passar selado, não pergunta nada para ninguém, sobe e sai andando. Mas nós temos escrúpulos, nós temos barreiras, nós temos timidez, e nos falta muitas vezes ousadia, e nós estamos deixando que as oportunidades saiam pelos nossos dedos. E quantas coisas que Deus faz passar pela tua vida e você não consegue identificá-las como sendo de Deus. E quantas oportunidades que Deus te deu de você viver coisas grandes, de você viver milagres poderosos, mas muitas vezes
a barreira da limitação que a incredulidade impõe, faz com que nós realmente não aproveitemos essas oportunidades. Mas Bartimeu, ele realmente se posicionou e ele sabia que ali estava a grande oportunidade para que ele vivesse um milagre. E nós precisamos de ter em nós esta fé, esta determinação que nos impulsione, porque a boca fala do que está cheio o coração. E às vezes eu falo: ah, Senhor, eu quero prosperar, ah, meu Deus, eu quero mudar minha vida, mas nós ficamos passivos. E a passividade é uma ação demoníaca contra nós. A passividade é uma ação demoníaca contra a própria promessa. Porque se eu ficar paralisado, estagnado, e se eu não tiver uma sede de transformação e desenvolvimento, essa estagnação será um roubo da minha vida. Mas a fé, ela me impulsiona. E que nesta manhã um batismo de fé aconteça na tua vida, a despeito das tuas limitações. Porque o teu racional pode falar: imagina, eu vou ficar desse jeito. E Bartimeu poderia ter raciocinado negativamente. Ele poderia ter falado: olha, não tem jeito, vou ficar assim e tudo mais. E pensar até com aquele espírito único e tão somente materialista. Está passando muita gente, hoje eu vou ganhar muita esmola. Mas ele tinha um foco, ele tinha uma determinação. E Deus honra quando você realmente tem isso no teu espírito, porque nós precisamos ter convicções que atraiam o poder de Deus para as nossas vidas. Amém?